Saudações, essa videoaula é sobre o padrão Expert. Bem, o padrão Expert existe para responder uma pergunta bem simples. Em que classe eu devo implementar um determinado método? E a resposta é igualmente simples. A gente deve implementar um método na classe que tem acesso direto às informações necessárias para que aquele método seja implementado. Então vamos discutir esse conceito em cima de código, vamos discutir essa resposta em cima de código. Temos aí um sistema bem simplificado de um banco e uma conta corrente. Com essas informações, o banco tem uma coleção de contas correntes, nome, por aí vai, e a conta corrente vai ter simplesmente o CPF do titular e o valor, o saldo da conta. Onde a gente colocaria, onde seria o local ideal, a gente só tem essas duas classes, né? Em que classe a gente colocaria uma funcionalidade de fazer depósito? Ou em que classe a gente colocaria uma funcionalidade de fazer saque, por exemplo? Vejam, pelo padrão Expert, a gente tem que se perguntar de que informações a gente precisa para fazer essa funcionalidade, uma funcionalidade de saque ou uma funcionalidade de depósito. Nesse sisteminha simplificado, a gente precisa basicamente do saldo. A gente precisa fazer simplesmente uma conta de somar ou uma conta de subtração. Então, quem tem que realizar essas operações tem que ser a classe conta. Notem que, tecnicamente, o banco tem acesso a todas as contas e as contas têm o valor do saldo. Então, tecnicamente, você pode até argumentar que o banco tem acesso a esses saldos também. Mas quem está mais próximo da informação é a classe conta, né? Quem tem acesso direto é a classe conta. Então, é na classe conta que tem que entrar, que tem que ser feita essa continha de mais ou de menos, tem que ser feito na classe conta. A gente pode até ter outra funcionalidade para localizar a conta lá no banco, e que pode receber a identificação da conta e o valor que vai ser sacado e por aí vai. Mas essa continha de mais ou de menos, ela tem que ser feita, essa responsabilidade de fazer esse mais e esse menos do saque ou do depósito, ela tem que ser feita na classe conta. Vamos para mais um exemplo. Esse deve ser provavelmente o diagrama de classe mais famoso da história da computação, né? A venda tem uma coleção de itens, cada item tem uma quantidade, e diz respeito a um produto que tem um preço. Quem é que tem que calcular o total da venda? Vejam, esse exemplo é um pouquinho mais rico que o exemplo anterior, porque essa é uma responsabilidade, na verdade, que vai ser distribuída entre vários objetos. Obviamente, quem vai ter que calcular o total da venda vai ser a venda. A venda tem acesso a todos os seus itens e eu preciso de todos os itens para fazer essa soma. Entretanto, existem algumas responsabilidades parciais. A venda não vai calcular o total de um item, por exemplo. O item que vai ter que calcular o seu próprio total. Por quê? Porque o item tem acesso à sua própria quantidade. E também tem acesso, ainda que indiretamente, ao preço do produto. Então, essa responsabilidade de calcular o total de um item vai ficar na classe item e a responsabilidade de calcular o total da venda vai ficar na classe venda. Veja, eu vou mostrar aqui fazendo do jeito errado nessa classe venda. A gente poderia muito bem pegar todas essas informações e fazer tudo na classe venda. Pelo padrão Expert, a gente vai estar fazendo errado, tá certo? Então, dessa forma aqui, não tá ok. Eu estou acumulando responsabilidades que deveriam estar em outras classes. Então, vamos fazer um pouco melhor. Vamos lá para a classe item, vamos transferir essa responsabilidade, esse cálculo, essa conta de um total de item, vamos transferir para a classe item. E aí isso vai simplificar, inclusive, o nosso código da classe venda. Então, seguir esse padrão Expert ajuda até o código da gente a ficar mais limpo, a ficar mais bem distribuído em suas funcionalidades, né, em suas responsabilidades. Então, não gosto nem de chamar o Expert de padrão de projeto. Para mim, o Expert é um princípio de projeto. Você vê qual é a diferença de um padrão para um princípio. O princípio é algo que você vai carregar, você vai ter sempre em mente, você vai carregar consigo, sempre. A gente vai ter sempre que estar pensando onde é que a gente vai alocar os nossos métodos, em que classes a gente vai colocar os nossos métodos, e a gente vai ter que ter sempre esse princípio
em mente, né? Um princípio é uma coisa que você só quebra em situações extremamente excepcionais. Se algum requisito não funcional de repente, de segurança, de alguma coisa assim, exigir que você faça, que você quebre esse princípio, você vai e quebra. E padrão não. Padrão é uma coisa o padrão do projeto especificamente é uma coisa que a gente usa em situações específicas. Então o expert ele não tem uma situação específica para você usá-lo. Ele não tem uma solução pré-estabelecida que resolve um pedaço do problema. Ele é simplesmente um princípio um pouco mais abstrato, mas que é extremamente importante. E ele é extremamente importante porque a gente deve usá-lo sempre. Então a gente pode encarar como um princípio, agora vamos entender que a maioria dos autores cataloga como um padrão de projeto. Outro ponto interessante da gente observar também é que às vezes as funcionalidades elas não refletem muito bem essas responsabilidades, essas implementações, elas não refletem muito bem o mundo real, digamos assim. Então quem faz a conta do depósito é a própria conta, né? A venda calcula a si própria. Então é como se os objetos estivessem vivos. Não vamos imaginando que, né, muito embora o pessoal advogue muito que a orientação a objeto está mais próxima do mundo real, realmente, talvez até esteja, mas não é o mundo real, certo? O mundo dos objetos é um pouquinho diferente. A gente tem que ter esse padrão expert para guiar, né, esse princípio do expert para guiar a gente sobre onde a gente vai alocar cada uma das responsabilidades. E pode ser simplesmente num objeto, né, como venda, como conta, não precisa ser uma pessoa que está fazendo isso, não precisa ter um objeto pessoa que vai fazer esse cálculo, não. Se o venda tem as informações, vai ficar em venda. Item tem uma responsabilidade parcial, vai ficar essa responsabilidade lá no item também.